Como registrar o funcionário na minha empresa? Eu sou Danilo, seu contador de valor, e no vídeo de hoje eu vou te falar qual é o procedimento para você fazer um registro de funcionário CLT. Mas antes, se inscreva no canal, deixa o seu like para que esse vídeo possa chegar a mais empresários. Primeiro ponto, você precisa entender em que situação a sua empresa se encontra, tá? Qual é o tipo da sua empresa? Ela é um MEI? Ela é uma empresa ME? Ela é uma empresa limitada? Né? Ela é uma empresa de lucro presumido, simples nacional, lucro real? Você precisa entender primeiro quais são os aspectos fiscais da sua empresa, para você saber quais são as regras definidas para cada uma. Por exemplo, você que é um MEI e quer registrar o seu primeiro funcionário, você, primeira coisa que você tem que entender é que só pode ter um funcionário registrado, né? Se você tiver querer registrar dois, três, você já não vai poder ser MEI. Então esse é o primeiro ponto que você tem que entender. Fazer um registro de funcionário, e aí você tem que ter o outro ponto, que é o valor do salário do colaborador, né? Que de acordo com a legislação do MEI, ele fica fixo ao salário mínimo ou piso da categoria. Então você não pode contratar, por exemplo, um analista, você não pode contratar um supervisor para você ser um MEI, né? Porque o piso tem que ser ali a categoria, é como um iniciante que está iniciando com você os trabalhos também. É importante você entender isso, tá? Um outro ponto importante que você precisa entender é os encargos que existem, né? Numa contratação, além do salário do colaborador que você paga, você tem que ter alguns custos como o FGTS, que é 8% sobre o salário, sobre a remuneração. Tá? É muito importante você entender que é 8% sobre a remuneração. Qual que é a diferença, Danilo, entre salário e remuneração? Salário é o que está na carteira, é o valor fixo que você paga para o colaborador. Remuneração é o valor que você paga de fato para ele no final, no holerite. O que muda? O que muda é que muitas vezes o colaborador pode ter horas extras, ele pode ter comissões, né? Ele pode receber algum prêmio, alguma premiação, alguma bonificação, e isso vai complementando a renda dele. Então, o salário dele é fixo, porém ele tem uma renda complementar que vai gerar remuneração. O FGTS, ele incide sobre a remuneração, 8% sobre o valor da remuneração que você paga para o colaborador. Então é importante, na hora de fazer o seu planejamento, você considere isso de fato. É um vendedor que eu vou contratar? O vendedor ele vai receber comissão, então eu tenho que calcular 8% em cima do valor da comissão também para o meu fluxo de caixa. Um outro ponto também que você tem que entender é o INSS, né? As empresas, elas pagam dois tipos de INSS. O primeiro, que é descontado do seu funcionário, então do salário, da remuneração do colaborador é descontado o valor do INSS de acordo com a tabela do INSS. E um outro ponto que a empresa também paga um INSS chamado INSS patronal, né? Mas não são todas as empresas. Quem paga é um MEI, ele paga um percentual sobre a remuneração no patronal, tá? Simples Nacional já não paga, tá? A menos o Simples Nacional que for na área de construção civil, ou se você for um advogado, ou se você for uma empresa de terceirização de mão de obra. Essas empresas sim, elas têm um patronal de 20% sobre a remuneração dos colaboradores. Os demais do Simples Nacional, como comércio, na indústria, prestadores de serviço em geral ou na área médica, vocês não têm esse patronal na folha de pagamento. Tá? É importante vocês terem essa noção e entender, né, em que momento que a sua empresa tá? Empresa do lucro presumido, né? Se você é empresa do lucro presumido ou do lucro real, aí sim você tem um patronal também sobre a folha de pagamento, que é 20% de INSS. Então é uma carga que você precisa considerar como um custo da sua folha de pagamento. Ele tem que incluir o custo daquele colaborador, quanto que ele vai ganhar, e é sobre a remuneração, tá? É importante você saber que todo o cálculo é feito sobre a remuneração do colaborador e não somente sobre o salário, tá? Acontece muitos erros na hora de contratar, a pessoa achar que, eu vou pagar um salário mínimo, vou pagar o piso e somente isso. Não, aí durante o ano você vai pagando hora extra, vai pagando comissões para a pessoa, aí no final você vai ver que você pagou muito mais de encargos do que deveria porque você não fez o planejamento correto. Tome muito cuidado com isso. Toda vez que você for fazer um planejamento para registrar funcionário, você registra sempre com a remuneração e não somente com o salário base, tá? O outro ponto que você precisa entender, você quer registrar o funcionário, é extremamente importante que ele faça exame admissional. Tá? Muitas empresas negligenciam nesse aspecto. Eles começam a trabalhar com a pessoa, começam a fazer o contrato da pessoa, e aí só depois vai fazer o exame admissional, só depois, ou muitas vezes nem faz o exame admissional. É extremamente importante que antes do colaborador começar a trabalhar, ele já tenha o exame admissional na mão. Por que isso? O exame admissional é uma segurança que a empresa tem e aquele colaborador não tem nem, e até mesmo para o colaborador, a segurança que não existe nenhum risco de saúde prévio, né? Então aquela pessoa ela pode exercer aquela atividade, aquela função sem ter um risco, né? Imagine só se aquela pessoa, você é uma empresa de telemarketing, você contrata uma pessoa que ela tem pré-disposição a ter uma doença no ouvido, por exemplo, né? Uma inflamação no ouvido, ou está com algum problema no ouvido. Aí você que trabalha em telemarketing vai contratar uma pessoa sem exame admissional, e aí passou um mês que ela está trabalhando ali, ela já entra na caixa, ela entra com um atestado, porque ela
aquele problema pré-existente acaba gerando uma doença grave para ele. Então é importante fazer o exame admissional, o médico vai avaliar de acordo com o cargo de cada pessoa, se ela pode estar apta para trabalhar, né? Uma pessoa que tem labirintite, jamais vai poder subir num prédio para pintar um prédio, por exemplo. Então o exame admissional é extremamente importante e não só isso, ele é obrigatório para toda admissão, né? Então tem que fazer exame admissional independentemente de qual é o cargo que a pessoa vai ocupar. Ele vai ser um auxiliar administrativo. Precisa fazer exame adicional? Precisa fazer exame adicional, mas ele não vai trabalhar com nada de risco. Mesmo assim, o exame adicional é obrigatório e toda essa documentação a gente envia também para o e-social, né, que é uma obrigação acessória que nós temos, nós da contabilidade, pegamos toda a documentação desse funcionário, né, inclusive o exame admissional, fazemos o registro dele na carteira virtual, né, na carteira digital, e enviamos esses dados inteiros para o e-social, né, onde que o governo vai analisar essa documentação, vai analisar o exame, vai analisar os documentos do colaborador, até para saber se ele não tem algum benefício do INSS, por exemplo, se ele está aposentado por invalidez, e você vai contratar essa pessoa para trabalhar e registra ele, automaticamente o INSS vai chamar ele para prestar conta, porque como que ele está afastado por invalidez ou por doença e está trabalhando no CLT. Então é um ponto importante que você precisa entender que na hora de registrar o funcionário você precisa saber dessas regras aí, tá? Exame admissional, registro, sempre 24 horas antes do data, né? Se a pessoa vai começar a trabalhar amanhã, ela precisa ser registrada hoje, tá? É sempre 24 horas antes, nós temos que enviar as informações sujeita à multa. Tá? Antigamente, né, muitos empresários antigos, eles falavam, isso é uma besteira, nunca precisou. Tá? Na verdade, a lei sempre foi a mesma, sempre a lei foi 24 horas antes de começar a trabalhar, porém, não existia o e-social. Como a gente já comentou, o e-social era uma declaração que não existia antigamente, era entregue tudo pela GFIP, pelo CAGED, então é muito tranquilo fazer um registro atrasado, né? Um registro retroativo, o funcionário já está 3 meses aqui, eu quero que faça um registro retroativo. Era comum fazer isso, né? Às vezes no final do mês, o funcionário começou a trabalhar no começo do mês, no final do mês mandava as informações para a contabilidade para registrar retroativo. Era muito prático, era muito comum isso, porém isso era sujeito, né? Era passivo de multas. Porém, hoje, com o e-social, essa fiscalização ficou mais rígida, porque lá a gente coloca a data da demissão e lá obrigatoriamente vai a data da transmissão, né? E se tiver delay entre a data da admissão versus a data da transmissão, essa diferença pode gerar uma multa para você, tá? A multa hoje em dia não está sendo, né? No ano que a gente está gravando, que é 2024, não está sendo imediata, não está sendo instantânea, né? Entregou, gera multa. Porém, de acordo com a legislação, a Receita Federal, né? O governo, ele pode ter o prazo de 5 anos para reaver esses valores. Então, dependendo como é que for, se o governo precisar de algum dinheiro e precisar solicitar alguma coisa, eles podem muito bem entrar no sistema, com um simples botão de apertar, ele consegue rastrear todo mundo que entregou o e-social de forma retroativa e fazer uma notificação com a multa para pagar. Tá? Então é importante você entender que o e-social não é brincadeira, precisa entregar antes do vencimento, não faça registro retroativo, tá? E sempre com o exame admissional. Não deixa nenhum colaborador começar a trabalhar e dizer que não teve tempo para fazer o exame admissional. Manda ele ir no horário de expediente. Vai lá no horário de expediente fazer o exame admissional, porque você não vai trabalhar sem exame admissional. É importante você saber isso. Tá? Um outro ponto também que você precisa entender, empresas do lucro presumido, lucro real, ele tem outros encargos além do patronal de 20% que a gente conversou, né? Ele paga ainda um INSS chamado de terceiros, né, que muitas vezes é 5,8% ou até às vezes um pouco mais, um pouco menos, que é uma contribuição que também tem que pagar. Fora isso, também tem um RAT, que é o risco de acidente de trabalho, que também pode variar aí de 0,5% até 3%, aí, dependendo do qual é o risco do trabalho da sua empresa. Então, é importante você fazer um planejamento antes de registrar qualquer funcionário, tá? Isso, a sua contabilidade vai te ajudar. Tá? Se você não tem uma contabilidade ou você não está sendo bem assessorado com essas orientações para você registrar um funcionário, aqui na descrição eu vou deixar o link do nosso WhatsApp. Entre em contato conosco, vai ser um prazer poder ajudar você no registro do seu funcionário, ver os benefícios, ver as regras tributárias para ele, que passar as melhores orientações para você ter, principalmente, segurança na hora da contratação. E eu vejo vocês no próximo vídeo.